Olá! Então, esse é um jogo de dominó de frações, tá? Então, você vai receber uma folha dessa daqui, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Uma folha. E essa folha, ela tem umas figuras geométricas. Então, ela tem aqui, no caso, um hexágono, né, de 6 lados. Tem um cubo. Tem aqui também um círculo, né? E o que que vocês vão fazer? Então, vocês vão pegar, no caso, recortar e ele vai ficar igual essas pecinhas, ó. Pode pintar, tá? Então, ó, eu recortei, pode pintar, ó, foi todo recortado as pecinhas. Ó, você vai recortar. Deixa eu tirar essa folha aqui. Vai recortar. E vai ficar pecinhas assim, ó, igual a pecinha de dominó, tá? Só que daí eu quero que vocês pintem com capricho, ó. Eu pintei um aqui para ver como que fica, ó. Outro aqui pintadinho, pode pintar, deixar bem bonitinho, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Primeira coisa, saber a fração, o seguinte. Então, se eu tenho aqui, vamos colocar um círculo. Vamos dividir esse círculo em 4 partes. Tá? E eu vou pedir aqui no caso, vamos deixar pintado um aqui, uma parte, deixar essa parte pintada. Então, aqui embaixo da fração, vou colocar aqui para vocês. Então, vamos fazer aqui a fração. Deixa eu pegar uma caneta melhor para vocês, que fica melhor. Então, ó, fração, certo? Então, quantas partes tem isso daqui, ó? 2, 3, 4. Então, vou colocar aqui o número 4. Tá? Quanto que foi pintado? 1. Então, vai ficar 1/4. Então, aqui o numerador aqui em cima, que o número que estiver em cima da fração, é o número que for pintado. Tá? E esse daqui é o total de partes. Total de partes que foi dividido, tá? Então, você tem aqui no caso 1/4, porque aqui, ó, você pintou 1, então, peguei aqui 1, e tá dividido em quantas partes? Em 4 partes, certo? Então, agora eu vou explicar como que vai montar o dominó. Você vai pegar uma folha sulfite, deixa eu pegar uma folha sulfite em branco. Então, você vai colocar a folha sulfite. E nessa folha sulfite, você vai começar a montar. Então, vai pegar essas pecinhas, deixa eu colocar essas pecinhas pra cá. Então, nós vamos montar. Pode começar com qualquer peça. Quiser alguém jogar na casa junto, ótimo. Se não tiver ninguém para jogar junto, pode ir fazendo sozinho, outra pessoa também pode ir ajudando. Então, eu peguei uma peça aqui, ó. Então, tem quantas partes essa peça aqui? 4. E quanto tá pintado? 2, certo? Então, para cá, eu tinha que colocar, no caso, 2/4. Ou, para cá, tem 2/3. Então, debaixo, não falei que é o número de partes? Então, eu vou pegar uma figura que tem 3 partes e que esteja pintado 2 partes. Então, ó, vou juntar aqui. Essa figura tem 3 partes, que é essa parte de baixo, e foi pintado quanto? 2. Agora, aqui, ó, essa outra fração aqui embaixo. Quantas partes tem esse daqui? 5. Então, vamos achar uma figura que tem 5 partes. E quantas partes tá pintado? 4. Então, aqui, ó, achei uma figura que tem 5. Tá dividido em 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono aqui.
E quantas partes foi pintado? Ó, o número que tá em cima da fração. Sim, é 4 partes. 1, 2, 3, 4, certo? Daí você pode fazer por aqui, no caso que vai colocar o número de fração, pode seguir por aqui ou pode seguir por aqui. Então, continuando aqui, ó. Aqui eu achei uma peça que tem 4 partes. Ó, 1, 2, 3, 4. E quanto aqui foi pintado, que tá aqui o número de cima? 2. Então, aqui foi pintado 2. Agora, aqui embaixo, ó, tem que achar uma figura que tem 3. E tem um pintado só. Então, achei aqui uma figura que tem 3 e tem um só a parte pintada. Aqui, ó, tem que achar uma figura com 4. 4. 1, 2, 3, 4. Foi dividido em 4, que é o total. E quantas partes tá pintada? Uma. Então, sempre vai ficar, ó. O importante é você ver que sempre vai ficar juntinho, ó. A fração junto com a figura. Aqui não tenho a fração, daí eu vou colocar uma figura aqui, que fica, ó, 6, ó, aqui não é 6? Então, essa figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quanto que foi pintado? 2. Então, ó, sempre assim, ó. Tá? Sempre vai ficar, ó, figura com a fração. Agora, aqui, ó, pode ir dando a volta aqui na folha, ó. Aqui, ó, fração junto com a figura. Aqui, quantas partes tem? 4, que é o número que tá embaixo do denominador. E o numerador que é 3, que foi pintado 3 partes. Depois, aqui tem 1 sobre 6. Então, tem que pegar uma figura que tem 6 e foi pintado um só. Aqui, certo? Então, o que que acontece? Você vai juntando as pecinhas. Então, sempre vai ficar a fração e a figura. Não esquece, tá? Que o número de baixo, vamos colocar 4 aqui. E aqui, por exemplo, são 2. Então, o que que acontece aqui? Eu vou pegar. Deixa eu fazer aqui. Então, eu vou fazer uma figura que tenha 4. Né? Que é esse número aqui, que é o total. E quantas partes tá pintado? 2. Então, vou pegar aqui 1, 2. Tá? Qualquer dúvida, né? Pode me chamar no particular, que eu ajudo daí, certo? Um bom trabalho. Beijo!